E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CA, hoje no método das malhas, o método de Maxwell, eu vou te ensinar como resolver o sistema de equações e verificar as tensões e correntes em cada um desses elementos. Vamos lá? Bom, esse aqui é o circuito, onde eu tenho aqui um indutor, um capacitor, 3 resistores e 2 fontes, e eu quero aplicar nesse circuito aqui de duas malhas o método de Maxwell. Bom, eu já escolhi aqui arbitrariamente minhas correntes, identifiquei polaridades, gerei aqui um sistema de equações, substituí valores, e cheguei aqui a este sistema de duas equações, em funções da corrente I1, que é da malha da esquerda, e da corrente I2, da malha da direita. Agora eu tenho que solucionar esse sistema de equações. Como sugestão, um excelente aplicativo é o Matrix Calculator, e é este aplicativo que eu vou utilizar para a solução desse sistema, dessas duas equações hoje. Bom, já estou aqui no meu Matrix Calculator, então nós temos que converter esse sistema aqui para o aplicativo para que a gente possa obter então aqui a solução. Como nós queremos resolver um sistema e não simplesmente trabalhar com matrizes, nós temos que primeiramente clicar aqui no Solver. E aqui ele já te dá um sistema com duas equações e duas variáveis. Se você quiser aumentar ou diminuir, você pode ter sistemas com mais variáveis. No nosso caso aqui, são apenas duas variáveis de corrente, I1 e 2, e todos os outros números nós já conhecemos. Bom, então aqui o nosso primeiro termo que nós temos que colocar aqui na nossa matriz, o nosso sistema de equações, é 14 menos J3.709. Então eu vou dar um toque aqui no primeiro elemento, vou digitar 14 e vou clicar em J primeiro, 3.709, e agora eu aperto o sinal de negativo. Então nós ficamos lá com 14 menos J3.709. O próximo número, os dois elementos, tanto a parte real quanto a parte imaginária, são negativos. Então eu vou preencher com 6, já aperto aqui o negativo, clico em J, 10.179. Também negativo. E vou agora para o outro lado do igual. A minha tensão de alimentação é 7.66 menos J 6.428. Então 7.66 J 6.428 e aqui o símbolo do negativo. Ok? Então agora vou inserir aqui os outros elementos, para que eu possa então chegar à solução aqui do meu sistema. Bom, então já digitei todo o meu sistema, e agora eu tenho que partir então para a solução, apenas conferindo, 14 menos J 3.709, menos 6 menos J 10.179, 766 menos J 6.428, 6 mais J 10.179, menos 10 menos J 10.179, 11.812 mais J 2.084. Então o meu sistema já está completo. Agora eu posso partir para a solução. Existe a opção de você salvar as equações, mas existe um limite de até 3 equações ou 4 equações. Tá? É interessante, às vezes, quando você não tiver salvo nenhuma, você clica aqui em salvar, que ele salva o sistema para que você possa trabalhar nele depois. Bom, se você salvou ou não, o que você tem que agora então é clicar aqui no Solve, e ele vai te oferecer aqui 3 formas de solução: por matriz, por Cramer ou por eliminação de Gauss. Então eu vou clicar primeiro aqui em matriz. E aí ele vai resolver todo o seu sistema e vai te apresentar o resultado final. Neste caso aqui, por exemplo, então ele está dizendo que o x é 0,404 e o y é menos 0,263 mais j 0,97. Então o x é 0,404 menos j
0,461 e o Y menos 0,263 mais J 0,197. Espera aí, X e Y, quem são eles? Bom, o X, né, representando aqui a primeira coluna, então é o que corresponde ao I1, né, e o Y é o que corresponde ao I2. Né? Então, se você quiser ver a solução de outras formas, clique novamente no Solve, escolha o outro método de solução, né, o método de Cramer, que calcula os discriminantes, né, faz a substituição por coluna, né, e assim por diante, né, e também, né, obteve aqui o resultado. Ah, vai dar igualzinho o resultado? Não. Não, por quê? Porque durante o processo você terá, né, algumas aproximações. Eu geralmente prefiro, né, o Cramer e a eliminação de Gauss. Né, elas geralmente, né, elas apresentam um resultado mais igual. Né, o método da matriz geralmente apresenta alguma diferençazinha de casas decimais, mas aí, né, tudo é questão de arredondamento, né, esse aí não será o problema. Então, este daqui, né, corresponde ao valor da sua corrente. Né? Se você quiser saber qual é o valor dessas correntes, você tem que fazer o que? Converter esses valores, né, em valores eficazes, né? Seriam valores que você teria que ler no multímetro. Eu vou copiar esses valores aqui e nós vamos dar continuidade no nosso entendimento da solução aqui do circuito. Passo 5. Sentido das correntes e tensão dos elementos. Então eu já solucionei o meu sistema e agora eu vou utilizar essas informações para determinar as correntes verdadeiras em cada componente e também a tensão, né, por consequência. Bom, então lá do nosso sistema, né, como resultado, né, para x e y, nós obtivemos esses valores aqui. E como a primeira coluna, né, lá no aplicativo é a coluna x, então a minha corrente I1, né, vai ser dada aqui por 0,408 menos J 0,458 em coordenada retangular, né, e a corrente 2, né, com este valor de menos 0,266 mais J 0,202. Bom, então o que eu tenho que fazer agora é aplicar essas correntes em cada um dos meus elementos, né, em cada uma das minhas impedâncias, Z1, Z2, Z3 e assim por diante. Né? Então, na minha malha da esquerda é onde eu direcionei I1. Na minha malha da direita é onde eu direcionei aqui I2. Então, lembrando que Z1, né, tem esses valores, né, da impedância de 8, né, ohms mais menos J3 do capacitor, Z2 é apenas uma impedância resistiva e a impedância Z3, né, que é a impedância central, né, é a impedância de 6 mais J10, né, que é o equivalente lá da reatância indutiva. Então nós temos os valores das correntes, os valores das impedâncias, nós temos que obter as tensões, a aplicação direta da lei de Ohm. Bom, se você vai utilizar aqui coordenadas polares, retangulares, né, esse é um critério que você vai utilizar aí, né, uma calculadora, um aplicativo, né, para você poder solucionar. Neste vídeo aqui eu vou apresentar diretamente os resultados, né, apresentando aqui a multiplicação de V1, né, que é o valor do Z1 vezes a corrente I1, o mesmo procedimento para cada uma dessas tensões aqui de alimentação, né, e como resultado eu obtive aqui para a tensão V1, já convertida em coordenada polar, uma tensão de 9,83. Para a tensão V2, uma tensão de 1,34. Para a tensão V31, né, que é a tensão sobre a impedância central em função da malha da esquerda, 7,25, e o V32, né, que é uma tensão em função da malha da direita. Bom, então esse valor V1 já é um valor real, é o valor no qual você mediria sobre, né, o conjunto resistor-capacitor que compõe a minha impedância Z1. Este é o valor que você teria que ler no seu voltímetro. O V2 também, 1,34, é o valor que você teria que ler sobre o resistor R2 de 4 ohms. E o V31 e o V32 eles terão que ser combinados para que você possa obter, né, a verdadeira tensão, né, sobre o ramo central. Bom, então como que eu vou determinar aí a minha tensão verdadeira, né, sobre a minha impedância Z3? Temos que observar que em função das correntes arbitrárias, né, a tensão V31 e a tensão V32 estão em oposição, então elas não serão somadas de forma direta, né, você terá que fazer uma subtração. Bom, então neste caso, né, você terá o V31, 7,25, o V32, 3,95. Bom, então você vai simplesmente subtrair de forma direta? Não. Né? O que você tem que fazer, na verdade, é a subtração vetorial.
né, você tem que levar em consideração, né, os ângulos, né, que representam essas tensões fictícias da malha da esquerda e da malha da direita. E fazendo esta aplicação, né, você vai obter aí uma tensão de 11,17 com o ângulo de 15 graus. Então, se você pegar a tensão fictícia 3,1 menos a tensão fictícia 3,2, né, ou seja, a tensão na impedância Z3 em função da malha da esquerda menos a tensão fictícia da malha da direita sobre a impedância Z3, você vai obter aí 11,17 com um ângulo mais 15. Este valor 11,17 é um valor real, é um valor que você vai obter na leitura do 1 voltímetro caso você monte ou simule este circuito. Bom, então com o valor de V3, né, nós podemos obter então a corrente 3, aplicando, obviamente, a lei de Ohm. Então pegaremos essa tensão real de V3, dividido pela impedância Z3, pela impedância do circuito RL do ramo central. Fazendo aqui este procedimento, se você vai trabalhar com calculador, se você vai fazer o procedimento do cálculo manual, critério seu, né, aqui eu já vou te apresentar o resultado, né, e o valor então da corrente I3, já convertida em coordenadas polares, será de 0,945 com um ângulo de menos 44, ou seja, para a corrente I3, a corrente real de 945 miliamperes. Bom, seguindo o mesmo procedimento, né, de conversão aqui das coordenadas retangulares para coordenadas polares, então a corrente I1 deverá ter um valor de 0,613, a corrente I2 de 0,334. A corrente I3 deverá ter um valor de 0,945. Bom, se você for trabalhar com osciloscópio, você poderá também verificar, né, esses ângulos, né, a defasagem entre corrente e tensão em cada um dos elementos. Então, corrente 1, 613 miliamperes, e 2, 334 miliamperes, e 3, 945 miliamperes. Bom, eu estou aqui num simulador, né, onde eu fiz aqui a montagem do meu circuito, né, utilizei aqui minhas fontes de alimentação com as suas respectivas fases, valores eficazes, né, e eu instalei em cada ramo, né, um amperímetro, né, em série com os meus elementos para que eu possa verificar então o valor das correntes, né, em cada um desses ramos. E vamos ver se nós vamos obter aqui os mesmos resultados que foram calculados. Então vou iniciando aqui a simulação. Para a fonte da esquerda foi demonstrada aqui uma corrente, né, simulada de 617 miliamperes aproximadamente. Para a fonte da direita, uma corrente de 322. Para o ramo central, uma corrente de 935 miliamperes. Ou seja, o resultado está errado? Não, de forma alguma, né? Bom, nós temos muitos arredondamentos, tanto no modo manual quanto no modo da solução matricial através do aplicativo e também aqui no simulador. Então, raramente você irá fazer um circuito com um simulador, com um segundo simulador ou cálculo manual e vai obter exatamente as casas decimais ali. Mas vemos aqui que está muito próximo os resultados. A corrente I1, que é a corrente que nós calculamos aqui na malha da esquerda, deu 617 no simulador e no cálculo 613. Na corrente da fonte I2, né, nós obtivemos no cálculo 334 mili e para a simulação 322. E a corrente I3, que é a corrente do ramo central, no cálculo deu 945, no simulador deu 935. Ou seja, o nosso resultado está completamente correto, né? Casas decimais, né? Mas nada que você possa dizer que o seu circuito esteja errado. Isso acontece principalmente, né, pelos arredondamentos e também, né, pelos elementos reativos, né, os capacitores, indutores, né, a gente trabalha com o π, né, e π é um número, né, que não tem, né, um valor pré-definido. Então, considere que o seu resultado está correto. Bom, galera, finalmente então, né, terminamos aqui, né, o método das malhas, né, nessa sequência aí de 3 vídeos, onde eu te mostrei como equacionar, substituir valores, né, substituir as equações com seus valores numéricos, né, e utilizando aí um aplicativo, né, para solucionar o sistema de equações, e confirmei também o resultado através de uma simulação.
Bom, o método das malhas ele é um pouco trabalhoso, né? Na verdade, de modo geral, né, eletrotécnica CA, né, ela é um pouco mais trabalhosa quando você tem diversas malhas, né? O mundo real é mais simples porque você trabalha com circuitos geralmente sempre em paralelo, né, nas instalações elétricas de modo geral. Mas dentro dos circuitos eletrônicos, né, essas análises em algum momento podem ser úteis, né, interessantes, relevantes e também necessárias. Bom, então com relação ao método das malhas, né, o método de Maxwell, era isso que eu queria mostrar para vocês nesses 3 vídeos. Espero que tenham compreendido, que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo método, até o próximo vídeo, pessoal.